metas, de estabelecer metas. Eu nunca fui organizada com isso. E até semana passada, quando eu conversei com a Vanessa, a gente se encontrou, eu comentei com ela que eu tinha uma única meta esse ano, que era buscar o meu autoconhecimento sobre mim. Que eu delimitei que eu quero saber quem é a Viviane, o que a Viviane quer e tirar o melhor de mim. E eu descobri que não é nada fácil. Então, eu estabeleci rotinas. Eu voltei para terapia, eu estou voltando para exercício, estou cuidando da alimentação, estou me aproximando de pessoas que incentivam, porque eu descobri que é uma corrente de elo, o autoconhecimento. E tem uma escritura que foi a base de toda a minha meta, que eu acho que vai servir para vocês, que é Lucas 2:5:2, que vocês devem lembrar, que fala do Salvador, que ele foi crescendo, né? Espiritualmente, de graça em graça até a evolução. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque estabelecer metas e autoconhecimento é isso, né? A gente ir se estabelecendo, eu conheço um pouco, cresço nisso, cresço naquilo e vou indo. E daí eu fiquei ponderando que o crescimento das nossas metas tem que ser tanto no âmbito espiritual, porque daí você alimenta o seu espírito, vai ter o social, porque vai ser reflexo do que faz, vai ser físico, porque não tem, né? A gente vê dentro do evangelho, palavra de sabedoria, busca da saúde, melhorar, e vai ser intelectual, porque a gente vai precisar estudar, ler, buscar o que é melhor, e daí eu entendi a complexidade de se evoluir e estabelecer metas. Então eu acho interessante que vocês façam essa escritura, o centro de hoje, porque Lucas 2:5:2 fala bem sobre isso. E também eu ponderei muito sobre essa situação e eu descobri que para estabelecer metas tem que ser sempre em espírito de oração. Por vezes, no final do ano, a gente tem uma pressão social muito forte de estabelecer metas e acaba estabelecendo metas até inatingíveis ali em dezembro. Tipo, mas eu vou começar o ano cheio de metas. E daí, quando você vê, o ano passou e você não cumpriu, e quando chega o final, tu tá o quê? Frustrada. Porque sempre vai ter alguém para dizer que cumpriu todas as metas, que conseguiu tudo. E aí você não cumpriu e você fica se sentindo mal. E não é isso que o Senhor deseja para nós, né? Então, hoje, como é sábado de jejum, e a gente vai sair daqui para atividade, a gente vai conseguir estabelecer algumas coisas que a gente pensa aqui. Mas eu acredito que a presidente Vanessa vai dizer que a gente vai poder aprimorar ainda mais e acrescentar. Então, hoje, quando a gente iniciar o nosso jejum, que a gente possa focar nisso, em espírito de oração, e entender o que o Senhor quer da gente. Que metas Ele espera que a gente faça, porque só Ele conhece nossos talentos, nossos objetivos e para que a gente serve. Então, a gente precisa fazer isso e fortalecer o nosso alicerce espiritual. Isso a gente precisa estabelecer um horário específico para cuidar do nosso espírito. Tem sido um grande desafio para mim ter, 20, 30 minutos. Que não é só ler a escritura. Você ler a escritura, fazer uma oração, ponderar, tentar encaixar aquilo no seu dia a dia e na sua vida. E pedir ao Senhor que possa te fortalecer. Também a gente precisa decidir ser mais bondosa. Tudo isso que eu tô falando eu tirei de discursos dos apóstolos, tá? Das conferências, eles colocaram rituais, assim. Rituais não, situações. E nós devemos escolher e realizar metas em espírito de oração em todas as áreas da nossa vida, né? Frequentemente a gente se depara com decisões e desejos e prioridades e fracassos e a gente precisa ter resiliência para tudo isso. Ele fala que a gente tem que fortalecer o nosso alicerce espiritual, a gente tem que decidir ser bondoso com o outro. Se a gente não determinar isso na nossa vida como um objetivo, como que a gente vai ter um resultado? Ele fala também que a gente tem que decidir ser determinado. Não é só se esforçar e ser determinado, é realmente decidir que você vai ser e gerar constância. A gente escuta muito sobre isso, né? Sobre constância. Porque o Senhor ama o esforço. Então, quando a gente adquire constância e se determina, a gente vai conseguir fazer isso. A gente conversou bastante essa semana sobre isso, eu, Jéssica e a Amélia, sobre o esforço, sobre determinação, sobre metas. Eu acho que isso é muito importante. Eles falam também que a gente tem que ter em mente que as oportunidades podem vir ao iniciar e terminar algo difícil. Então, a gente vai ter muitas oportunidades para fazer nossas metas ou para evoluir. Por vezes a gente pode achar isso difícil, mas faz parte. E algo muito interessante que eu vi, que eles falam que a gente tem que ter os olhos voltados para os nossos sonhos. Por vezes as pessoas acham que sonhar é utópico, é
fantasioso. Não. Os profetas dizem que é muito importante a gente ter sonhos delimitados, né? E que esses sonhos vão nos fortalecer, estabelecer metas, tanto financeira, como espiritual, como social, e a gente vai se esforçando em todos esses ramos. E eles falam que quando a gente estabelece metas, a gente precisa ter pessoas legais ao nosso lado, pessoas que torcem pela gente, pessoas que vão fazer a gente alcançar a meta, né? Não pessoas que vão colocar empecilho, ou pessoas que vão querer atrapalhar de algum jeito, porque o nosso esforço, a nossa meta bem-sucedida, o objetivo é que a gente possa ser luz para outras pessoas, que outras pessoas se inspirem com o nosso esforço. Eles falam isso também. E ele fala para a gente não esquecer que todo dia, toda hora pode ser um novo recomeço. Por vezes a gente inicia, cai, fica chateado, não quero mais fazer. Não, volta, se esforça, se reinicia e continua. Eles falam também que a gente não deve tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Acho que esse é um dos grandes erros quando a gente estabelece meta. A gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, o que todo mundo está fazendo, e se sobrecarregar. Então, estabeleçam 1, 2 metas. Não é pouco, gente. Só nós sabemos as nossas dificuldades pessoais, né? Eu tenho uma dificuldade X, que de repente para a Vanessa ou para a Vera não é, mas para mim é. Então, se eu cumprir isso num tempo de 1 ano, nossa, é um grande avanço. Né? Eu lembro que muitas mulheres falavam assim, não sei se eu volto a estudar. Gente, a vida vai passar. Então, é melhor passar estudando, né? Passar trabalhando, passar evoluindo. Então, estabeleçam isso. Ele fala também que aprender com o fracasso faz parte. E que quando isso acontecer, a gente tem que lembrar da bondade do Salvador. E eu fiquei ponderando que uma meta só consegue ser cumprida graças à graça do Salvador. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente seja incrível, por mais que a gente guarde tudo, não importa. Esse evangelho só funciona porque a graça dele vem completa e realiza. Então, se a gente pensar que é somente graças ao nosso esforço, coitado de nós. Só vai se esforçar, só vai ter resultado graças à graça dele. E eu imagino que o Salvador deve ficar muito feliz quando a gente consegue atingir o melhor nosso, porque ele sabe o nosso melhor. E quando a gente atinge o nosso melhor em qualquer situação, até numa conversa, é muito prazeroso, eu penso, assim, porque a gente vê o que a gente é, de verdade. Eles falam também que o presidente Elder Christofferson fala, pela minha própria experiência, eu diria que isso é claro. Guarde 2 grandes mandamentos e guarde-os na ordem em que eles foram dados. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é amarás teu próximo como a ti mesmo. Amar e seguir Jesus Cristo dará propósito, equilíbrio e significado à sua vida. O ponto central de sua vida será o serviço. E isso é verdade, né? Quando a gente serve, a gente evolui mesmo. Porque a gente vê uma outra lente da vida das pessoas, e a gente consegue ver nossos talentos aplicados. Eu acho que isso aqui é o grande X, quando a gente consegue ver o nosso talento aplicado. Ele fala também que a gente tem que ser paciente e compreensivo conosco mesmo. E eu acho isso muito importante, né? Porque por vezes a gente não é compaixão conosco, né? A gente bate na gente, fica chateado, se cobra, se acha incompetente, inadequado. E ele fala que não, que a gente tem que ter compaixão. Que o conselho que eu dou pro próximo eu tenho que dar pra mim também, né? Eu não vou chegar pra Amélia e falar assim, também é vermelha, você não fez isso, como é que é dar certo? Mas a gente faz isso conosco. Então eles dizem que a gente tem que ter compaixão, porque o Senhor tem compaixão por nós. O Senhor não fica com raiva, não é o sentimento dele. Ele não fica frustrado, nada disso, pelo contrário. Ele quer mais é que a gente se ajoelhe, peça e continue. E ele fala que em certa ocasião o Salvador ensinou que, portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. 3 Nef 27 e 27. Então, a ajuda que nós podemos receber do Senhor em nossas metas e desejos é ilimitada, né? Que a gente possa ter isso em mente porque Ele nos apoia. E que hoje a gente possa se concentrar nisso, sabe? Estabelecer o que a gente deseja e ter um bom ano. E eu sou bem grata por ter a oportunidade de servir nessa igreja, pela oportunidade de conviver com as mulheres e a oportunidade de ter acesso a muitas coisas que me permitem melhorar como pessoa. E eu testifico do Salvador também, que ele é muito misericordioso e que ele tem muita paciência conosco, muito amor. Tenho isso em mente.
E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.